Bom dia pessoal, vocês sabem que faz tempo que a gente não posta muita coisa nesse canal. Bem, a Pavinho tá fazendo review de jogo, né, e eu fiquei querendo fazer review de filme. E eu tô há muito tempo fazendo a review de um filme chamado Mortal Kombat, o filme de 2021 live action que saiu, não sei se vocês assistiram. Peço desculpa se o vídeo não ficar muito bom e se minha voz não ficar tão legal, é porque eu fiz uma cirurgia na cara, porque eu caí de moto e acabei quebrando o osso do rosto. E tipo, tá bem difícil pra mim falar, e eu acabei de terminar o roteiro e eu já decidi gravar pra mim postar esse vídeo logo, porque eu acho que ficou bem da hora e eu tenho muita coisa pra falar mal do filme. Então, se não ficar exatamente do jeito que era pra ficar, me desculpem, isso daí vai melhorar conforme eu for me recuperando da cirurgia, né? Pra quem não conhece o filme do Mortal Kombat, o produtor do filme primeiro é o Simon McQuaid, David Callahan e Greg Russo. São essas três pessoas que estão envolvidas. Não sei quem é quem e sinceramente não me importa, porque o filme é uma merda. Então vamos para a primeira parte do filme, que eu apelidei aqui de Buscando Água. O filme começa nos mostrando a casa de Scorpion não, Hanzo Hasashi, 1617 no Japão. E aparece ele com seu filho indo até sua esposa que estava dando uma podada ali no jardim da casa. A casa do Scorpion, Hanzo, não tem água encanada. A esposa dele mandou ele buscar água, 2 baldizão de água, sabe? Nesse momento um bebê chora lá dentro da casa do Hanzo e o filho do Hanzo pergunta pra ele se ele pode ir ver a irmã dele. Hanzo então permite e aí a gente tem uma ceninha bonitinha do Hanzo com a esposa antes de ele ir buscar água. E sinceramente essa cena é bem bonitinha mesmo, dá pra ver que o Hanzo tem um carinho pela filha dele, pela família dele, sabe? Mas ele vai buscar água. O roteiro não conseguiu pensar em uma desculpa melhor, ele teve que ir buscar água. Ele vai buscar água, daí no momento que ele vai buscar água a gente tem um zoom nada sugestivo na pá de cavar da esposa dele. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Isso daí é uma coisa que acontece bastante no filme, caso vocês vão assistir, que é um zoom do nada pra ele mostrar que as coisas vão ser importantes depois, sabe? Isso acontece com muita frequência no filme. Mano, uma coisa também que acontece é que a criança não para de chorar. Então a esposa dele vai lá e pega e vai lá cuidar da criança, né? Porque a criança tá chorando, a criança não para de chorar. Depois disso a cena corta pro Hanzo enchendo os baldes de água e de novo tem um zoom em alguma coisa. Dessa vez é na tatuagem do Hanzo. Lembra que eu falei de zoom? Vai acontecer muito no filme. E vai ser a última vez, eu acho que eu vou falar de zoom aqui, porque se eu falasse todas as vezes que tem zoom no filme, isso é uma loucura. E daí depois disso eu acho que o editor tava meio bêbado já, porque já tem mais um corte seco que já volta pra esposa dele. Tipo, a cena só existe pra dar zoom no braço do Hanzo. Volta pra mulher dele lá e ela reclama que tá muito frio lá dentro da casa. Ela pega o bebê chorão do caralho no colo e ela escuta o grito de alguém sendo esfaqueado do lado de fora. Mais um dia normal no Japão, né? Do nada, daí, tipo, essa pessoa que foi esfaqueada é jogada contra a parede da casa dela, que é umas paredes de pano, começa a jorrar sangue pra todo lado. Ela guarda o bebê no porão, lá num lugarzinho escondido, e alguém vai da casa dela nesse momento e impede ela e o filho dela de sair correndo. Ele pergunta em chinês sobre o Hanzo, mas ela não entende. Aí ele pergunta em japonês e ela se nega a responder. Nesse momento, o homem misterioso, que ninguém sabe quem é, tenta se aproximar dela e o molequinho tenta intervir. É até fofinha essa cena. Tenta tocar no garoto, mas a mãe dele puxa ele pra longe do cara. E nesse momento a gente vê o primeiro poder do filme, o gelinho crescendo na mão de quem agora a gente sabe que é o Sub-Zero mesmo. Agora a gente sabe porque, né, criou gelo, então a gente sabe que é o Sub-Zero. A parte do frio ali não deu pra gente perceber que era o Sub-Zero ainda. Logo depois a cena corta de novo pro nosso querido Hanzo, que está ainda pegando água. Tá demorando pra caralho pra pegar essa água, né? Ele escuta um grito ao fundo e sai correndo e foda-se a água. Daí porque foda-se a água. Ao chegar perto da sua casa de novo, ele percebe que tem algo muito errado. Tem um guarda caído no chão, morto, e aí quando ele vira o rosto, ele vê que o filho dele e a mulher dele viraram um picolé. Essa cena é triste, porque, tipo, ele mostra o carinho que o Hanzo tem pela família, e do nada a família dele virou um picolé, tá ligado? É muito triste, é bad, é realmente a cena bad do filme, que definitivamente é uma das melhores cenas do filme, que todo o peso da cena é realmente convincente, e a atuação do nosso mano Hanzo aqui é muito boa, parabéns. O Hanzo ele não aparece tanto no filme, porque ele morre, né? Mas ele é um bom ator, eu gostei muito do ator, não sei quem que é, vai estar aqui a cara dele aqui no vídeo aqui, né, mas beleza. Logo depois já escuta um barulho atrás dele e o choro para, porque agora o bagulho vai ficar doidão. Vamos pra parte 2, lutas muito foda mesmo. Bem, nesse momento já começa a porradaria franca que não poderia faltar em Mortal Kombat, um bagulho cheio de sangue, braço cortado, facada nas costas, aquela coisa bonita. A primeira ordem de lutadores é literalmente molestada pelo Hanzo, sem dificuldade nenhuma, mas ele termina ela e percebe que já tem mais outros por perto. Aí ele vai correndinho até aquela pá da esposa dele que eu falei que tinha dado um zoom e amarra ela numa corda. E, tipo, essa parte eu não entendi. Ele tem, sei lá, ele tem familiaridade com isso, tipo, é uma coisa que ele sempre usa, por acaso, sei lá. E é isso, e agora, pelo que parece, essa é a nova arma dele. E a gente tem uma cena de luta de novo contra um punhado de rando, só que ao invés deles tomarem um cacete pra um cara de espada, tomam um cacete pra um cara com uma pá de jardim. Hanzo então grita pelo nome de Bihan.
O Hanzo dá uma caminhadinha e logo encontra o Bi-Han formando a aura sentado numa pedra. O Bi-Han fala pro Hanzo um punhado de coisa em chinês e o responde desse jeito. É muito engraçado, é muito engraçado. E no mesmo instante já começa uma briga frenética que eu não vou destrinchar aqui, mas pra vocês não ficarem perdidos, o Hanzo é um Betinha que foi dizimado pelo Giga Master Shed Bi-Han. Inclusive, uma coisa que eu acho interessante é que o Sub-Zero dá uma facada no ombro do Hanzo na hora de finalizar a luta. Tipo, esse era o melhor jeito mesmo, no ombro. Você pode congelar ele até a morte, cortar a garganta, dar uma facada no peito. Sério que ele vai morrer pra uma facada no ombro? O Scorpion morre por uma facada no ombro. O Hanzo cai no chão e o Bi-Han sai formando aura. Mas tirando tudo isso, a cena de luta são muito bem coreografada e dá um puta prazer de assistir. Isso é uma coisa que eu não posso reclamar do filme. Acho que todas as cenas de luta são muito bem feitas, sabe? Tirando algumas cenas que dá pra meio que notar que as pessoas estão voando com cabo, o resto é tipo muito bem feito. É da hora, tá ligado? Vamos pra parte 3 agora. Parte 3. Cadê o protetor do plano terreno enquanto o Hanzo era feito de cadela? Nós vemos o Hanzo deitado depois de ter sido feito de bucha e de novo aquela droga de bebê começa a chorar, que acaba fazendo o Hanzo voltar do mundo dos mortos, porque ninguém aguenta mais aquele filho da puta chorando. Mas o Hanzo então abre os olhos e tenta se arrastar em direção de seu filho mais novo. E seu corpo desaparece sendo consumido por uns fogos de CGI vagabundo. E eu sei que talvez eu esteja sendo muito crítico, mas por que diabos existe essa porra de cena? Tipo, não era necessário, era só o Hanzo ter pegado fogo depois de perder por Bi-Han. Meu Deus do céu, esse filme tem muita cena inútil. Logo no mesmo instante que o Hanzo some pros fogos, começa a chover e aparece em meio aos raios nosso querido e amado Mestre Raiden, que só resolveu aparecer depois que o Hanzo foi feito de saco de bosta. E, tipo, ele aparece, pega a criança e é só isso, é literalmente só isso. Não dá uma explicação, ele não fala uma palavra e foda-se. Meu Deus do céu, cara, meu Deus! Por quê? Porque essa porra desse filme é um foda-se total, nada nele faz sentido. A porra do Raiden tá parecendo um profeta do desenho bíblico da Record, porque não colocaram aquela roupa branca original dele. Ele consegue ser bucha até na merda da roupa. Diabo! Diabo! E assim começa o nosso amado Mortal Kombat, o filme. Parte 4. Cole Young. Pra quem não sabe, Cole Young é o protagonista do filme. Eles inventaram um personagem pra colocar. Não sei porquê. Logo depois da aparição do Raiden, tem uma breve explicaçãozinha do que rolou. Vou colocar na tela porque tô com preguiça de escrever isso no roteiro. Bem, agora vocês conseguem entender por que aconteceu o que aconteceu com o nosso mano Hanzo. Bem, essa parte 4 aqui é sobre o fracasso que é esse pedaço de cocô chamado Cole Young. A cena começa com uma mulher amarrando a faixa no braço dele. Essa mulher é a esposa dele. Olha que lindo. Tem uma interaçãozinha então entre um homem na sala cagando na cara do protagonista, porque ele é um lixo. Até um velho NPC do filme sabe que o Cole Young é um betinha. Deixa eu dar um contexto rapidinho. Cole Young foi uma vez campeão da UFC, ou sei lá qual luta que ele fazia, mas agora ele é só uma sombra do que ele já foi, e ele ganha vida em lutas amadoras, na verdade apanhando em lutas amadoras. Cena corta para um momento da luta já, e por incrível que pareça o Betinha tá mandando bem. Nesse momento um homem chega para assistir a luta continua e o Cole Young está com uma boa vantagem, até que ele perde, e de verdade isso me deixa muito puto. Ele tava destruindo o cara até que você pisca e ele perdeu. Foda. Parte 5. A Fodendo Exoterra. Essa cena até que é da hora. Ela se passa na Exoterra e a gente vê uma pequena interação do Sanguessuga com o Sub-Zero, que agora já tá com aquela roupa clássica dele. O Sanguessuga tá com medo da profecia. O Sub-Zero fala que não precisa ter medo por conta que ele matou o Hanzo há muito tempo atrás. Inocente do caralho. O Sanguessuga fala que isso não é suficiente, que eles não podem arriscar perder o torneio. Então ele manda o Sub-Zero ir matar todo mundo que vai participar do torneio. E tem a ceninha também do Bi-Han falando que não é mais o Bi-Han, mas é que agora ele é o Sub-Zero. Ai meu Deus, ele farmou aura de novo. O Sub-Zero ele aparece o tempo inteiro só pra farmar aura. Parte 6. Por que inventaram um protagonista novo? Essa cena começa com o Cole Young lavando o rosto na pia. Típica cena clichê onde o protagonista está se questionando sobre a vida. Ele olha no espelho e tem uma visão de Scorpion chamando pelo nome dele. Mas foda-se porque é só isso. Outra cena completamente desnecessária no filme. Logo após ele sair do banheiro, a gente vê que ele tá na academia. A filha dele tá fazendo miçanga, já que ela passou na Federal de São Paulo. Então todo mundo que passa na USP, você sabe que tem que ficar fazendo miçanga por aí. O cara que deu um cacete nele, cumprimenta ele e o elogia. Ele faz o mesmo e logo depois ele senta do lado da filha e tem aquelas conversas fofinhas bem foda. Ela dá miçanga pro Cole e fala que é uma pulseira de força e blá blá blá. Meu Deus, esse personagem não tem carisma nenhum. Após essa conversa, o homem que tinha aparecido pra ver a luta chega pra conversar com ele. Ele cita o Cole Young que ele tinha tirado o cinturão do poderoso Ed Tobias. O que é muito legal isso, porque é uma referência aos criadores do Mortal Kombat, Ed Boon e John Tobias. Isso é interessante, eu achei isso bem interessante. O homem que eu tô falando, se você conhece o mínimo de Mortal Kombat, vai saber que ele é o Jax. Ele dá uma zoada no Cole Young, porque o Cole é um betinha bucha, aí o Cole fala que já tá de saída, e antes dele sair, o Jax cita a marca do Mortal Kombat que o Cole tem. E isso é uma coisa que vai ser importante, porque todos os guerreiros que vão lutar no Mortal Kombat
tem a marca do Mortal Kombat. Não sei por quê. Não sei porque eles decidiram colocar isso no filme. Não sei quem foi o idiota que achou isso interessante. Ele pergunta onde o Cole fez essa marca e a filha dele responde que ele já tinha nascido com ela. E bem, de novo é só uma das cenas jogadas sem aprofundar absolutamente nada. Eu sei que é o começo do filme, mas puta que pariu, o roteiro é muito preguiçoso. Porque sim, as coisas é só um porquê sim gigantesco, sabe? Parte 7. Fica frio aí. Cole e Betinha saem com a família pra tomar um sorvete. Kirori. Jax tá seguindo ele, o Jax tá falando com alguém por telefone e ele comenta sobre a marca. Misteriosamente, logo após isso, começa a nevar do nada. O beta do Cole fica surpreso com a neve do nada e finalmente chega o nosso farmador de aura, o poderoso comedor de casados, o terror da noite, o único personagem do filme todo que é minimamente construído, o nosso querido e amado Sub-Zero! Ai, tá doendo minha cirurgia, porque o perigoso é eu arrebentar meus pontos. Ele começa um ataque do caralho, a geral, que tá na lanchonete comendo, mas o nosso amigo Jax tá lá pra salvar o dia. Ele manda o Cole entrar no carro pra eles vazarem o mais rápido possível dali. A família do Beta e ele entram no carro, e o Jax mete um Velozes e Furiosos muito insano e mete o pé. Já na cena dentro do carro, o Cole pergunta o que tá rolando, e o Jax fala que ele poderia ao menos agradecer. O Jax fala que não sabe o que tá rolando, mas ele fala que provavelmente também tem a ver com a marca, e que ele tinha sido escolhido. Ele pergunta escolhido pra quê, e o Jax responde que ele foi escolhido pra lutar. Clichê pra caralho. Ele diz que o Jax tá enganado porque ele já não luta bem há muito tempo. O Jax diz que não é cego, mas ele não vai conseguir escapar porque ele tem a marca e que o Sub-Zero vai perseguir ele e matar todo mundo por causa disso. O Jax entra com o carro num beco e ele é fechado pelo Sub-Zero, que novamente está farmando muita aura. O Jax manda o Cole pegar o carro e proteger a família dele, enquanto ele vai ficar pra tentar parar o Sub-Zero. Ele fala pro Cole procurar a Sonya Blade em um endereço aleatório por aí. Jax pega um fodendo fuzil na porta. O Jax pega um fodendo fuzil no porta-mala do carro e vai atrás do Sub-Zero, que desaparece de novo, farmando aura. Puta que pariu. Que o roteiro cagou no filme, ele acertou demais no Sub-Zero. Ele não precisa falar uma palavra. Dá um medo do Sub-Zero no filme. É muito bem escrito. Parte 8. Jax vs Sub-Zero valendo tudo até as cuecas, tá? E os braços. O Jax segue Sub-Zero até um prédio que está inteiramente congelado. Ele procura. Apesar da cena aqui ser bem escura, eu acho que combina muito com a ideia que eles quiseram passar. Não ironicamente, nas coreografias de luta, o filme faz muito bem. O Jax encontra o Sub-Zero depois de um tempo e começa uma luta muito frenética que vai acabar com o Jax perdendo os dois braços. Eu sei que na história original, quem acaba com os braços dele é o Erma, mas eu acho que nessa adaptação aqui ficou muito bem feito. Tudo que envolve o Sub-Zero no filme dá pra relevar. Todo o contexto dessa cena é muito bem construído. Tanto medo nos olhos do Jax no final, quanto mais uma vez o Sub-Zero farmando aura, derrubando o Jax de uns 3 andares sem os braços, apenas com um toquinho no ombro. Puta que pariu, demorou 30 minutos pra ter uma cena decente no filme. Mas infelizmente essa cena acabou e agora nós vamos voltar pro Betinha do Cole Young. Parte 9. Cole Young e a sua busca por respostas. Cole leva a família dele pra casa e ele fala que ele tem que ir sozinho porque não é seguro que a família dele vá com ele. O Zero já viu a família dele, sabe? Tipo, ele poderia muito bem usar elas como refém pra chegar nele, mas o roteiro do filme não leva isso em consideração. Ele simplesmente abandona a família dele e vai sozinho atrás da Sonya Blade. A cena também não é muito explorada, ele só deixa ela lá e vai embora. A família dele, que é adolescente, consegue dormir depois de quase ser assassinada, não tem trauma nem nada, o roteiro é completamente drogado das ideias. Não aguento mais, eu tô escrevendo isso aqui e eu tô querendo enfiar uma faca no meu olho. Parte 10. A Exoterra tá peidando, se cagando de medo do Cole Young. Nessa cena a gente consegue ver pela primeira vez a Mileena, que sinceramente eu não tanquei esse rosto dela. Tipo, eles não fizeram ela com o rosto Tarkatana. Que porcaria. Mas ela aparece indo falar com o Shang Tsung e diz que o Sub-Zero matou o Jax, mas deixou o Betinha do Cole fugir. A feiticeira fala pra mandar mais assassinas atrás do Cole. A Mileena alerta que os deuses ancestrais não vão gostar disso, mas ele fala que ele resolve com os deuses depois e tipo, é a única vez no filme todo que os deuses ancestrais são citados. Tipo, se você assistiu os 4 filmes de MK que são feitos no jogo, o 9, 10, 11 e o 1, você sabe que nenhuma das coisas que tá acontecendo no filme tem nada a ver com a história real de Mortal Kombat. Tipo, até a história antes do remake dos jogos de PS2 tem menos furo que essa porcaria aqui. É muito mal escrito, é preguiçoso, me dá nojo. Com esse diálogo da Mileena e do Shang Tsung, a gente vê eles caminhando pra provavelmente a terra do Shao Kahn, a raça do Goro, já que tem uma fodendo estátua dele no fundo. E ele manda a Mileena mandar o Reptile atrás do Cole. Em parte agora é só um pequeno comentário sobre o filme. Ele vai jogando um punhado de personagens de MK no meio da história sem desenvolver nenhum deles. É óbvio que eles só queriam fazer um fanservice, mas não adianta fazer fanservice sem respeitar a história dos personagens. O da hora da história de MK é que o universo todo é muito rico e todos os personagens são bem construídos e cada um tem um tempinho de tela pra explorar ele, o que não acontece no filme. Eles deixam tudo nas mãos do Cole Young
que é um personagem de merda, que deveria ser queimado vivo. Só isso, eu tô puto, não aguento ver esse filme de novo, é muito ruim. Parte 11. Cole Young encontra fodendo Sonya Blade. O Betinho foi até o endereço e ele acabou chegando num ferro velho, todo fudido lá, e do nada ele é atacado por uma loirinha porra louca que dá uma surra fudida nele. Porque, de novo, vamos lá, o Cole Young é um completo de um fudido beta, e ele é mogado por qualquer personagem que apareça no filme. Ela pergunta o que ele tá fazendo ali e ele diz que o Jax mandou ele. Ele então mostra a marca pra ela e fica por isso. Ela se apresenta e diz que é a Sonya e pergunta do Jax. O Cole diz que ele ficou pra lutar e eles entram na casa trailer cafofo da Sonya. Quando eles entram lá, tem um foco bem grande numas fotos do Jax e da Sonya mostrando que eles são do exército. Cole pergunta e ela responde que os dois são das forças especiais. Eles entram no que parece ser tipo de um bunker na casa da Sonya e ela mostra uma parede infestada de informação sobre as marcas, porque simplesmente aqui a Sonya é a maior detetive do mundo. Porque chora, Zé. Ela disse que a primeira informação foi no Brasil. Ela buscava um fugitivo que tinha fugido. Se é um fugitivo, ele tinha fugido. Ela também explica que ele tinha poderes sobre-humanos e que destruiu o pelotão todo dela em segundos. Esse alvo tinha a marca do dragão. Aí ele diz que o Jax deu cabo desse mano aí e a marca acabou passando pra ele. Pelo jeito, se você mata alguém com a marca do dragão, a marca do dragão passa pra você. E agora é a parada mais importante do filme, onde ela dá várias explicações que sinceramente não precisavam existir. Se o filme fosse bom, como o filme é uma merda, vou dar um resumo bem rápido sobre a caralhada de lixo que ela fala. Essas marcas são convites pro torneio Mortal Kombat. E é só isso. O roteiro é tão lixo que até o Cole Young fala que ela tá inventando essa merda, de tão mal escrito que tá. Ela então interrompe ele e diz que o próximo torneio tá chegando e que eles precisam ir atrás dos outros campeões, mas a maioria já tá morto. Cole vê uma foto do Hanzo na parede e novamente a visão do Scorpion aparece pra ele. Mas é algo muito rápido, porque nesse momento uma voz vem do fundo e interrompe a conversa. Cole vai até lá e nesse momento a gente é apresentado ao Kano, líder do Dragão Negro, traficante de drogas, coisas básicas do cano de sempre. Bem, aqui ele também tem a marca, e ele matou um dos manos que tinha a marca e ela acabou passando pra ele, mas a Sonya e o Jax logo depois acabou capturando ele. Por incrível que pareça, o Kano é um bom personagem, ele dá um pouco mais de ritmo pro filme, mesmo sendo um completa babaca nojento, ele funciona bem legal até. Logo após uma mini conversa entre os três, as luzes começam a piscar e eles percebem que tem algo muito errado. Eu vou dar uma boa resumida no que vai acontecer agora, porque é uma das cenas da hora do filme e não estamos aqui pra elogiar. Então, se quiserem ver com detalhes, vão ver o filme. O Reptile tá lá dentro, invisível, eles vão brigar e no fim o Kano vai arrancar o coração do Reptile com a mão. Sim, com a mão. Ele vai enfiar a mão no peito do Reptile e vai arrancar o coração. Não sei como que o Kano tem essa força, mas beleza. Nem vou falar sobre o Reptile desse filme, que foi simplesmente rebaixado a calango. Bem, depois que a casa foi quase destruída e o Kano solto pra ajudar na luta contra o Reptile, os três estão de boa já e o Kano tá desenhando pro gibi do Kano. Tá, isso é muito da hora. Obrigados, Kano, por ser um cara muito foda. Tipo, literalmente ele tá desenhando um gibi do Kano. E ele ainda tem uma frase dele falando que todo artista é meio pirado da cabeça. Kano, como tá liberto, fala que vai dar o fora dali, mas não antes de falar sobre o Templo do Raiden. Vai tomar no cu. Roteirinho vagabundo. A Sonya, impressionada, pergunta se ele sabe onde fica, porque ela queria ir pra lá, porque ele treina os campeões e blá blá blá. Kano então responde dizendo que ele traficava umas armas por lá. Ela pede pra ele falar onde fica, mas ele mete o louco e sai dali. Uma cena que eu digo cada vez mais, o filme faz você gostar mais do Kano. Ele é sarcástico pra caralho e fica cagando na cara de geral. Ele então começa a sair da casa e a Sonya para ele e fala que todo mundo tem um preço. Depois de um diálogo muito da hora entre ela e o Kano, eles acertam o preço em 3 milhas sem impostos limpinhos. Pois tudo certo, o Kano vaza e o Cole Young pergunta se ela vai dar 3 milhas sem impostos limpinhos na mão do Kano. A Sonya então responde que ela mora num lixão e ela nunca que ia ter essa grana. Os dois ri e fica por essa. Parte 12. Todo mundo ama o Kano. O Kano tinha uma amiga que tem um avião e vai levar eles pra esse tal Templo do Raiden. Ele tava tirando um ronco dentro do avião e de novo ele tem mais uma visão do Scorpion. Eles acordam o Cole Young, aí tem mais ceninha de piadinha do Kano, porque sempre tem umas piadinhas do Kano, o filme inteiro tem umas piadinhas do Kano, e não ironicamente tem um time muito bom, sabe? E eles vão ter que pular de paraquedas. Só que o Betinho do Cole Young nunca pulou e tá se cagando de medo. A Sonya então explica pra ele, mas assim que ela termina de explicar, o Kano empurra o Cole Young do avião. Essa cena é definitivamente muito engraçada. Logo depois disso, eles vão andar um bom tempo pelo deserto, o Kano vai ficar zoando com a cara dos dois patetas, até a Sonya se irritar com ele e descer o cacete no truque. E aqui eu vou dar um desconto pra Sonya. A personagem dela não é
tão boa assim, mas a atriz salva muito, mas muito mesmo o personagem. Mas acho que talvez tenha sido muito duro também com a personagem. Comparado ao beta do Cole, o personagem dela merecia um Oscar. Parte 13. O roteiro é realmente muito preguiçoso. Eles colocaram essa pira dos três irem procurar o templo do Raiden, mas eles continuam um bom tempinho, pelo que parece, andando pelo deserto, e ao longe eles enxergam um cabeludinho vindo andando. Se você sabe o mínimo de Mortal Kombat, vai saber que esse mano é o querido, o amado, o escolhido Kang, que nesse filme não é o escolhido, tá? Por isso o roteiro é preguiçoso. Eles não encontram o Raiden encontra eles. É tipo, se o Raiden pode encontrar eles, por que não encontrou antes? Toda a história de Mortal Kombat, o Raiden vai atrás dos campeões. Sempre o Raiden que escolhe os lutadores, é por isso que ele é o protetor do plano terreno. Vai tomar no cu, eu não aguento mais essa merda. Mas quando o Liu Kang encontra eles, o Kano já parte pra cima porque, né, é o Kane. O Liu Kang lança uma fodenda bola de fogo no Kano, que é muito engraçado, porque logo depois o Liu Kang se apresenta e tem toda a enrolação de sempre. A única coisa boa é que o Kano quer saber como que é que ele lança bola de fogo, tipo, ele fica real curioso, ele queria lançar a bola de fogo também. Só faltou o Liu Kang responder meia lua quadrada, que aí eu nunca mais falava mal do filme. Liu Kang então leva eles pro templo de Raiden e diz que o próximo torneio começa antes da próxima lua cheia. Eles entram no templo e lá dentro vai ter uma caralhada de referência ao Mortal Kombat. Basicamente fanservice. Nosso Shaolin favorito fala que eles precisam começar a treinar urgente antes que os manos da Exoterra cheguem. Mas acho que uma coisa que pode ser interessante de falar é que o Kano furta o amuleto de Shinnok, tá simplesmente jogado lá pelo templo sem proteção nenhuma. Literalmente, uma das relíquias mais fortes de todo o verso tá exposta no meio do nada. Foda-se. E o Kang logo após dá um sermãozão típico de filme clichê nos três random. E logo depois eles escutam um barulho e vão ver o que é. Quando eles chegam lá, eles percebem que o Jax também tá lá. Sem os braços, tudo fudido, tudo capenga. E o Liu Kang disse que ele tinha sido encarregado de reunir os lutadores da Terra. E que ele tinha encontrado o Jax lá todo fudido. Mas agora mais uma pausa. Se o Liu Kang tinha sido encarregado de achar a galera, por que ele não foi antes? Ele mesmo falou que o torneio começa na próxima lua cheia. Por que demorar tanto? Agora voltando pro Jax, tem uns monges lá cuidando dele, porque ao que parece, o gelo do Sub-Zero acabou cicatrizando o machucado e estancado sangue, o que fez o Jax não morrer. Parte 14. O protetor do plano terreno, que na verdade não é mais protetor do plano terreno. Quem diria que o roteiro é tão vagabundo assim, não é mesmo? Depois da cena do Jax, o Liu Kang leva nossos lutadores para conhecer o grande Lord Raiden, que nesse filme tem a personalidade completamente diferente de qualquer Raiden que já existiu. Simplesmente olha para os personagens e começa a cagar na cara deles por absolutamente motivo nenhum. Inclusive mete um raio fodido no Kano simplesmente porque sim. E é muito engraçado, porque na história original qualquer um serve pro Raiden para lutar no torneio. Aqui não importa quem você seja, você nunca vai estar preparado pro torneio. Aqui tem que ser o mais rico, o mais pica, senão ele vai começar a fazer bullying completamente à toa com você. Colin Yang então implora ajuda pro Raiden, mas o Raiden nega porque ele diz que não tem nada pra eles ali. Mas nesse momento o Colin Yang dá uma de Naruto e faz o discurso no Jutsu e simplesmente a cena corta, porque sim, foda-se. Parte 15. A Exoterra acha o templo do Raiden. Bem, a próxima cena começa com o Liu Kang dando uma meditada e logo em seguida o Sub-Zero aparece invadindo o templo do Raiden, o que já era muito esperado, sinceramente. Tem uma rápida luta entre o Liu Kang e o Sub-Zero, onde o Sub-Zero faz o Liu Kang de cadela. Mas logo em seguida aparece nosso grande amigo Kung Lao, o descendente do grande Kung Lao, o grande campeão da Ordem da Luz, para proteger o Liu Kang. Logo depois já aparece o Shang Tsung e a Mileena farmando aura, entrando lá também. Eles vão se preparar para o ataque, mas aí nosso protetor do plano terreno aparece para ajudar. Mas no momento que o Shang Tsung vai atacar, o Raiden faz um campo de força feito de raio para proteger seus lutadores. Os campeões do plano terreno têm uma rápida conversa. Kung Lao se apresenta, já que ele foi o último a aparecer, e então ele diz: eu sou Kung Lao, descendente do grande Kung Lao, o grande campeão da Ordem da Luz. Depois disso, o Liu Kang fala que os poderes dele são despertados por algo chamado Arcana, que tem a ver com a marca do dragão. Finalmente explicaram, mas sinceramente era melhor não ter explicado. Ele diz que entre aspas, arena, eles vão despertar a arcana deles. O que é engraçado também porque ninguém desperta a arcana na arena, tá? Eles começam o treinamento e a Sonya vai lá também. Mas como ela não tem a marca, eles cagam na cara dela. E assistindo de novo, eu queria dizer como o Liu Kang é um puta personagem insuportável nesse filme. O Liu Kang é uma merda. O Liu Kang é um puta personagem sem sal do caralho. Dá uma tristeza, porque tipo, ele é o principal, né? A Sonya então vai ficar com o Jax e finalmente ele acorda e a gente consegue ver que ele tá com os bracinhos michuruca feito de ferro, aço, sei lá que porra é aqui. Enquanto os outros lutadores estão simplesmente tomando um grande cacete do Kung Lao e do Liu Kang, que não são cenas tão ruins, mas não são tão relevantes ao ponto da gente aprofundar muito. Com exceção da cena da rasteira que eu vou deixar aqui, vocês vão entender o porquê.
Quero ver fazer de novo. Você vai ficar apelando, né? Caramba. Aí tem uma cena do Liu Kang conversando com o Cole Young também, como o Liu Kang conseguiu a marca, mas é tão clichê que eu quase vomitei. E vai ter uma cena também da Sonya com o Jax, que é um pouquinho melhor, mas nada muito demais, mas sem dúvidas melhor que a do Cole com o Liu Kang. Parte 16, tá na hora do rango. Bem, essa é uma das cenas mais divertidas do filme. Tá geral chegando pra bater aquele pratão de pedreiro e tá rolando uns papinhos meio foda-se. O Kano então começa a ser filha da puta e a zoar a galera, principalmente os braços cotoco do Jax. Ele então pede pro Kung Lao passar um rolinho primavera pra ele. Kung Lao então, farmador de aura, começa a cagar na cara dele. O Kano começa a ficar irritado e o Liu Kang intervém pra cagar mais na cara do Kano. Após uma intensa discussão, o Kano começa a se irritar pra valer, então o olho dele começa a brilhar e... ele lança um fodendo raio laser pelo olho. Sim, ele despertou a arcana dele por conta de um rolinho primavera. Filmezão do caralho, filmezão do caralho. Olha que filme bom. Filme bom, filme bom, filme bom, mano. Parte 17. O roteiro tá cada vez mais vagabundo. Eu senti que do meio pro final do filme eles foram querendo acelerar o filme. Parece eu com o roteiro aqui, que eu, tipo, fui cagando cada vez mais pro roteiro, sabe? Foi ficando cada vez pior, mas beleza. Depois de toda a cena do rango, o Cole volta pro treinamento, que na verdade é só uma sessão de espancamento, que inclusive quem faz é o Kano. Ele fica uns 30 segundos descendo o cacete no Betinha, só porque sim. E simplesmente a troco de nada, porque a cena já muda pro Cole sentado triste olhando a foto da filha dele. Como se já não bastasse espancarem o Betinha, o Raiden chega e começa a literalmente cagar na cara dele de novo, a troco de nada, falando que ele é um peso morto porque ele é um inútil, desse pobre coitado que não tem nem aonde cair morto. Do João ninguém. E o Raiden conta a história que o Cole é descendente do Hanzo, que ele foi assassinado, desceu pro inferno e quer vingança. Basicamente a história básica do Scorpion. Depois de uma sessão intensa de humilhação, o Raiden abre um portal e fala pro Cole cair fora dali porque ele é um betinho inútil. O Cole então todo capenga pega e entra no portal e volta pra casa. Tipo, essa cena não faz sentido desde o começo e queria deixar aqui o selo Renato de personagem horrível pro Raiden. Raiden é o vencedor, cara. O Raiden desse filme é uma merda. Tipo, não tem como você assistir o filme e não se irritar com o Raiden. Sinceramente, o Cole pode ser um betinho inútil, mas o personagem dele consegue ser muito melhor que esse Raiden. Parte 18. A Exoterra decide acabar com tudo de uma vez. Por todas. Não ironicamente, o Shang Tsung fala isso. Bem, corta pra Exoterra de volta e o Shang Tsung tá com uma galera lá. Todos os personagens um tanto conhecidos de MK. Temos o Reiko, a Nitara, que tem um caso com o Shang Tsung. Aparece também o Kabal, que a gente sabe que é um guerreiro do plano terreno, mas aqui no filme eles não ligam pra história de verdade, então foda. Fora os outros que já haviam aparecido, a Milena e o Sub-Zero. O Kabal pergunta se o Shang Tsung tinha visto nos Guerreiros da Terra um mano chamado Kano. Ele diz que é um puta cuzão e blá blá blá, mas nesse momento ele é interrompido com a entrada do Goro. Logo depois já é cortado pro Kabal, sendo teletransportado pro templo do Raiden e dando um papo diretamente com o Kano. Ele começa a tentar subornar o Kano e todo mundo sabe que ele consegue, porque o Kano é um cuzão e o roteiro é um completo lixo do caralho. Parte 19. A invasão começa. Fujam para as montanhas. Essa cena começa com um barulho no cerebro do Cole Young, já que ele tinha sido teletransportado pra casa, né? Ele decide ir ver e ao mesmo tempo já corta pra gente vendo o Kano destruindo o cetro do Raiden que protegia o templo da invasão da Exoterra. Eles então invadem a arena onde os lutadores treinavam. Todos aqueles personagens, menos o Goro, porque ele foi mandado pra cuidar do Cole Young. Agora não vai ser tão cronológico do filme, porque eu quero falar de cada luta separadamente que vai rolar. Milena versus Sonya. Bem, como todos sabem, a Sonya não tem a marca. O filme gosta de deixar isso bem claro o tempo todo. Como em todas as lutas, eu achei que a coreografia é bem da hora e que funciona bem legal. Porém, a Sonya, mesmo mandando bem, perde com uma certa facilidade. Inclusive, toma uma espadada no ombro da Milena. A Milena então lambe o sangue da espada e vê que ela não tem a marca e que ela não vale a pena. Então a Milena simplesmente caga pra Sonya e decide ir embora porque sim. Mas não quer dizer que a Sonya tá livre ainda. Kano então aparece e vamos pra Kano X Sonya. Bem, nessa luta a Sonya já tá completamente fodida por causa da Milena, então o Kano só fica encarregado de terminar o serviço. Ele desce o cacete na Sonya só porque sim. No final ele tá com um raio laser na mão de uma estátua e a mão da estátua cai em cima da Sonya e a Sonya fica lá toda soterrada. Jax X Reiko. Bem, isso daqui nem
tem muito o que falar, porque o Jax tá cotoco todo fudido, sem braço, e o Reiko simplesmente só senta a martelada no Jax, até o Jax ficar todo arrebentado. E o Kang X Cabal. Outra luta que não tem muito o que explorar, simplesmente eles lutam até a aparição do Raiden, mas isso acontece meio que simultaneamente com outras duas lutas importantes. Então vamos explorar as outras duas, depois a gente volta pra falar um pouquinho mais dessa. Agora eu vou falar do nosso grande e poderoso Kung Lao, descendente do grande Kung Lao, o grande campeão da Ordem da Luz. Bem, o Kung Lao no começo aparece tacando o chapéu no Shang Tsung, mas o Shang Tsung diz que ele é inferior e deixa a Nitara pra cuidar dele. Ela então aparece voando e voa durante os 10 segundos no ar. Então o Kung Lao, descendente do grande Kung Lao, o grande campeão da Ordem da Luz, dá uma meditada. Na hora que ela vai atacar, o Kung Lao, descendente do grande Kung Lao, campeão da Ordem da Luz, pula nas costas dela, chama chapéu, parte ela do meio numa facilidade que chega a ser engraçado. Uma coisa engraçada é que depois que ele vence, ele diz Flawless Victory. Flawless Victory. O que torna uma cena que era pra ser muito da hora, numa cena extremamente cringe. Até fala do narrador, não é você que faz. Mas por enquanto, a parte do Kung Lao, descendente do grande Kung Lao, o grande campeão da Ordem da Luz, é essa. Vamos pro nosso Betinha protagonista agora. Bem, ele ficou pra tomar conta do Goro. Só do Goro, né? Pouca coisa. Bem, ele apanha, a mulher dele se mete na briga, dá uma machadada no Goro, o Goro fica puto, vai atrás dela e é óbvio que nesse momento a Arcana vai despertar. E a Arcana dele tem a ver com aquela miçanga que a filha dele tinha feito lá no começo do filme. Eu tanquei, foi nothing. Eu não tanquei nada. Nadinho. Depois que a Arcana é despertada, ele faz o Goro de puta, porque é assim que esse roteiro funciona. Ele literalmente ganha do Rei Shokan por conta de miçanga. Depois que ele ganha do Goro, ele abraça a família, aparece um portal do Raiden, o nosso Betinha que agora é Giga Shed Koliang, fala que ainda não acabou, então ele entra no portal. Você acha que é importante citar uma coisa aqui também? Nesse meio tempo, o Jax viu a Sonya soterrada e ele vai tentar levantar, mas os bracinhos dele michuruca. Então ele também desperta a Arcana para salvar a Sonya. Mesmo sendo uma cena muito mais simples que o despertar do Cole, eu achei muito mais interessante e chamou muito mais a minha atenção. Simultaneamente a isso, o Raiden finalmente aparece naquela confusão que tava rolando, o que é muito engraçado, porque tipo, o Raiden não faz nada no filme, ele só serve pra nada, ele não serve pra nada. Tipo, pra que ele tá no filme então? Tipo, precisava do Raiden? O Raiden não faz diferença no filme, sabe? O Raiden aparece num lugar lá só pra teletransportar os guerreiros pra outro lugar. Então, tipo, pra que ele foi lá? Era só chamar a galera pra outro canto já seguro. Mas na hora que ele vai mandar o Cole pra outro canto, o Sub-Zero impede. O Kung Lao, descendente do grande Kung Lao, o grande campeão da Ordem da Luz, aparece pra ajudar e dá uma porradona no Sub-Zero. Nesse momento, Shang Tsung puxa o Kung Lao, descendente do grande Kung Lao, o grande campeão da Ordem da Luz, e começa a sugar a alma dele. O Kung Lao, descendente do grande Kung Lao, o grande campeão da Ordem da Luz, começa a gritar, o Liu Kang escuta e vai tentar ajudar. O Cabal impede, depois ele se solta do Cabal, mas já era tarde demais. E agora o nosso Kung Lao, descendente do grande Kung Lao, o grande campeão da Ordem da Luz, morre. Tipo, o filme todo ele é vendido como o guerreiro mais forte e tem uma morte completamente medíocre. Eu fico impressionado que nem nesse filme o Kung Lao tem uma folga, cara. Puta que pariu, ele não tem uma folga. Como pode? Coitado do meu chapeludo velho. Meu Deus do céu, eu fiquei real triste com isso. Coitado do Kung Lao, descendente do grande Kung Lao. O Kang entra em colapso, mas o Cole segura ele e o Raiden teletransporta todos eles pro vazio. Lugar que, segundo ele, Shang Tsung não pode entrar. O que eu fico muito puto. Não dava pra ter feito isso antes? Sei lá, a primeira vez que a Exoterra invadiu o templo do Raiden, ele não podia ter teletransportado a galera pro vazio já? Parte 20. O vazio. Meu Deus, esse nome é muito genérico. Ai, meu Deus do céu, é muito genérico esse nome, cara. Puta que pariu, toda obra cinematográfica hoje em dia tem o vazio, cara. Tem Supernatural, tem no LoL, tem a porra do vazio no Mortal Kombat agora também. Tá aquele clima de merda, o Raiden teletransporta todo mundo, menos o filhote no primeiro duelo, porque ele tá morto. O Liu Kang disse que sem o Kung Lao, descendente da Ordem da Luz, o grande campeão do Kung Lao, eles não têm chance e todo mundo se desanima. Mas agora nós temos o nosso Giga Shed macho alfa Koliang pra alegrar a turma. Diz que eles não podem desistir, blá blá blá, a galera se anima, o Jax pergunta pro Raiden por que ele não ajuda mais. Até o Jax percebeu que o Raiden é inútil. O Raiden explica que é porque ele é um deus ancestral. E mesmo sendo protetor, ele não pode se envolver nesses conflitos. Disse ele depois de se envolver no conflito. Eles montam uma estratégia e pedem pro Raiden teletransportar cada um para um lugar com um lutador específico. Parte quase final. Graças a Deus. Eu juro que eu não aguento mais. Eu tô há 7 semanas escrevendo esse roteiro e todas as vezes que eu fiz essa merda eu quis me matar. Bem, vamos lá. O Jax pede pra ser mandado pra luta contra o Reiko, porque ele queria vingança. A Sonya
queria, em palavra delas, a vagabunda dos dentinhos. Mas como ela não manda em nada, porque ela não tem a marca, ela é mandada para lutar contra o Ken. E o nosso Giga Chad Cole Young vai lutar em dupla com o Liu Kang contra o Kabal e a Mileena. O torneio não oficial do Mortal Kombat vai acontecer aqui e agora. Aumente o volume da TV, peguem suas pipocas e enfie 80 pregos na sua bunda, porque seria muito melhor que ver esse lixo de filme. Jax X-Rei. Não ironicamente, essa luta acontece muito rápido e é muito fácil pro Jax. Ele simplesmente humilha o Reiko e no fim ainda explode a cabeça dele. Sonya X Kano. Olha, na minha opinião, essa é a melhor luta dessas fase final, ou desse mini torneio, chame como quiser. Eu acho ela do caralho, a atriz da Sonya é realmente muito boa e manda muito bem. Gosto dela. Sinceramente, dá um prazer do caralho o Kano finalmente morrendo. Que personagem miserável. Como ela matou o Kano, a marca automaticamente passa pra ela. E o Kang X Kabal. O que eu tô achando, pá, agora é que essas lutas são realmente muito curtas. Todos os lutadores daqui não tem dificuldade, sabe? É literalmente um espanco do plano terreno. E como o Liu Kang não é diferente, ele toma um golpe aqui e ali, mas finaliza a luta com a famosa bicicleta do Liu Kang, jogando o Kabal num poço de piche, e depois fazendo aquele famoso Fatality do dragão. Mas o mais zoado é o que acontece igual na luta do Kung Lao, descendente do grande fala Fatality, o que deixa uma luta que seria muito da hora cringe. Giga Chad Young versus Mileena. Ele é feito de puta pela Mileena, mas olha que da hora. A Sonya chega com a arcana despertada e atira na Mileena e a Mileena morre. Não ironicamente é isso que acontece. Pode abrir o filme e ir lá assistir. Sei lá, eles estavam com preguiça de terminar o filme, assim como eu tô com preguiça de terminar esse vídeo, cara. Eu não quero mais. Os guerreiros da Exoterra foram de arrasto pra cima, todos eles. Mas sobrou o nosso farmador de aura, que foi deixado pro final. Você acha que o nosso farmador de aura, grande máximo Sub-Zero, ia ficar por aí moscando? Obviamente que não. Ele foi atrás da família do Cole Young, porque como eu disse lá no começo, isso é óbvio. Ele achou que iam deixar a família dele em paz no sítio. Era óbvio que eles iam ser feitos de refém, cara. Era óbvio. O Cole se desespera e segue ele. Sub-Zero então manda eles lá para aquele octógono que o Cole apanha no começo do filme. E agora é a luta final realmente. Sub-Zero formando aura a 900 km por hora versus Giga Chad bufado Cole Young. O começo da luta é um espanco, na verdade. O Sub-Zero nesse filme realmente é muito overpowered. Ele dá um cacete no Cole quando ele está quase matando o nosso pior protagonista já inventado. Uma faca vem voando e acerta o peito do Sub-Zero. E numa formação de aura gigantesca, a gente vê no fundo o Mano Scorpion surgindo das cinzas do inferno para proteger a sua linhagem, e a gente acaba escutando o famoso... Começa uma luta então frenética do nosso agora Scorpion contra o Sub-Zero, enquanto isso o nosso Cole Young tenta salvar a família que está congelada. A luta do Scorpion X Sub-Zero é sem dúvidas a melhor luta do filme. Ela é excelente e não tem muito do que reclamar. Bem, aqui começa a parte finalzinha dessa luta e eu pretendo não falar exatamente como ela acontece, porque eu acho que essa parte sinceramente vale a pena ser assistida. Uma das únicas partes boas do filme. Tudo nessa cena em específico é muito da hora e dá pra sentir um pouco de carinho com a obra. Mas como vocês devem imaginar, o Sub-Zero morre, a família do Cole é libertada e basicamente tudo termina bem. Depois dessa cena ainda tem uma ceninha do Shang Tsung falando que vai voltar, porque tem que ter o cliffhanger pro próximo filme. E o Raiden fala que vai mandar a galera atrás de mais alguns campeões do plano terreno. Foreshadow nos diz que esse alguém é o Johnny Cage. E bem, não tem mais nada interessante pra falar. O filme acaba aqui e vamos ver a grande merda que vai ser o 2. Que na verdade eu acabei de assistir o trailer aqui e parece muito melhor que essa merda. Mas o que parece é o que Johnny vai ser o protagonista do 2. Então sei lá, o roteirista dessa merda é louco. E acabou. Esse foi o vídeo. Bom dia pessoal, aqui é a parte final do vídeo, né, que eu falei que ia gravar, acabei não gravando. E eu acho que tem 3 coisas que eu preciso falar aqui nessa parte final desse vídeo. Primeiro, Mortal Kombat de 0 a 10 fossas, eu dou um 5,6 fossas. Segundo, vocês precisam dar o like, comentar aí no vídeo pra ver se eu gostei, se vocês gostaram, né, pra mim saber o que vocês querem aí, qual filme próximo, o que eu analiso, dar sugestão aí. E terceiro, pra vocês seguir a gente nas redes sociais, né, caso aconteça alguma coisa de novo com esse canal, a gente tem como se comunicar com vocês, né. Até algum dia.